A cada 5 pessoas nas quais eu converso no dia a dia, num grupo entre amigos, num ambiente de bar, qualquer que seja o ambiente, a cada 5 pessoas, 4 têm vontade de montar seu próprio negócio. Esse é o dado. O brasileiro imagina que a solução para a sua vida seja empreender. Ele vive imaginando que montar um negócio é a solução que vai mudar a sua vida e que vai torná-lo muito mais bem posicionado na sociedade, que as pessoas, os amigos à sua volta vão lhe respeitar, vai alcançar o sonho de ter a casa própria, de ter o tão sonhado carro, fazer a viagem internacional. Tudo isso sim é possível, mas entre várias coisas que compõem o negócio, entre vários pontos que precisam ser avaliados, para começar um negócio, para colocar uma ideia em prática, uma das mais importantes é o posicionamento. Para qual grupo eu vou vender? Para qual público eu vou oferecer o meu produto ou o meu serviço? Todo e qualquer serviço você tem que saber se posicionar, desde o produto que você criou, a embalagem, o nome, se for um produto físico, a loja, a estrutura, a fachada, tudo isso tem que estar linkado com o produto que você escolheu. Exemplo, eu estou aqui falando de negócios, estou aqui falando de empreendedorismo. O que vocês acham dessa camiseta? Será que essa camiseta está de acordo com o posicionamento que eu quero apresentar para o meu público? Será que eu estou transmitindo segurança com essa camiseta? Para alguns, vai achar, vai se sentir à vontade, vai se sentir no meu lugar, vai achar que eu estou próximo dele com esse estilo aqui mais despojado. Para a maioria, eu não vou transmitir nenhuma segurança no que eu estou dizendo. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários. Será que essa camiseta que o Josimar está trajando para falar sobre posicionamento tem alguma conexão sobre o que ele está pretendendo trazer nesse conteúdo? Será que está gerando algum engajamento para você? Está trazendo alguma segurança? Eu gostaria que você colocasse aí nos comentários, porque essa camiseta que eu utilizei foi de propósito para provocar vocês a pensar em relação a isso. Vou perguntar novamente: será que o Josimar, sendo um consultor empresarial, falando de negócio o tempo todo no seu canal no YouTube, com trechos de aulas, entrevistas, cases de sucesso, recentemente um podcast, para quem não assistiu ainda, eu convido que vá na playlist podcast e assista. Quem quer assistir o conteúdo longo, tem o conteúdo longo. Para quem não gosta de conteúdo longo, tem os cortes menores, tem do tamanho que você quiser, o conteúdo do formato que você quiser. Então, será que esse look está transmitindo segurança? Então vamos lá. A gente acompanha todos os dias pessoas que montam negócios e que a sua precificação está totalmente incoerente ao seu modelo e ao seu propósito de negócio. Qual que é a sua proposta de valor? Não dá para você abraçar o mercado inteiro. Não dá para você abraçar o mercado inteiro. Você tem que escolher qual público você vai atuar. Classe A, B, C, D. Você vai ter um produto premium, um produto intermediário ou um produto de estratégia de preço. Josimar, eu não posso montar um produto com uma precificação bem irrisória, eu não posso montar um produto, vamos falar simples aqui, um produto baratinho? Claro que pode. Só que você tem que entender que esse produto baratinho ou o produto premium não vai abraçar a sociedade como um todo. Sempre você vai levar o seu produto ou o seu serviço para determinado público. E o seu posicionamento é que vai fazer com que esse grupo se identifique. Vou repetir, é o seu posicionamento que vai fazer com que esse público venha identificar com o seu produto ou o seu serviço. Osmar, então você está querendo dizer que se eu quero colocar um espetinho de qualidade
Eu não posso colocar numa região emergente, uma região periférica? Pode, você pode colocar. Busque na sua mente aí, na região que você mora, no bairro, no condomínio, onde você frequenta, nos seus momentos de lazer, que você sai para jantar, fazer um lanche, uma comida rápida durante a semana. O que vem à sua mente quando você pensa em buscar uma jantinha? Qual o primeiro ponto que vem aqui na sua mente? Qual que é o melhor espetinho da sua região? Sempre vai ter o melhor espetinho. E esse melhor espetinho, ele está fixado na sua mente por quê? É a estrutura? É o ambiente? É a qualidade da carne? Você vai perceber que em qualquer ambiente da sociedade, qualquer região da cidade que você está inserida, seja ela num bairro de luxo, num condomínio de luxo, numa região menos favorecida, sempre vai ter alguém que se destaca. Vai ter o melhor espetinho, a melhor panificadora, o melhor restaurante, a melhor barbearia. Lembrou aí? Lembrou de algum nome relacionado a isso? Com certeza você vai lembrar. E a primeira coisa que essa pessoa fez, às vezes sem perceber, ela se posicionou no mercado. Ela se posicionou a depender da região. Vamos pegar uma região mais simples, um bairro emergente da cidade que você está inserido. Se for uma capital, aquele bairro antigo, que muita gente tem um amor, um sentimento por ele, ele tem uma cultura interiorana e que as pessoas amam aquele bairro. Provavelmente nessa região você vai entender o que eu estou falando, o exemplo que eu estou citando sobre posicionamento. Vai ter um espetinho, um restaurante, um bar, uma pizzaria em que todo mundo fala assim, olha, a pizza do fulano é a melhor, a barbearia do fulano é a melhor. Mas voltando ao exemplo que eu queria trazer para vocês, quando você pensou em na barbearia, a melhor barbearia do bairro que eu moro é a de fulano. E por que é de fulano? Às vezes você vai encontrar outros fulanos, outras barbearias que têm uma estrutura melhor, um ambiente melhor, mais aconchegante e não tem o posicionamento do principal barbeiro da região. O que esse cara fez quando ele se posicionou? Talvez ele nem saiba disso, nem entende sobre posicionamento. Mas ele identificou dentro da região que não dá para ter uma precificação exorbitante, não dá para oferecer muito. Ele procurou entender qual era a dor daquele cliente e do segmento que ele estava atuando. Vou repetir e falar bem suave. Ele identificou qual era a dor daquele segmento e do público que ele está atuando. Então vamos enumerar aqui. Quando você pensa numa barbearia, num bairro emergente, que você quer uma precificação no máximo R$ 60 no corte, o que você busca? Você busca alguém que consiga cortar o seu cabelo do jeito que você quer, que seja personificado para você. Que ele chega, olha o seu rosto e fala assim, Josmar, o melhor corte é esse, essa barba aqui mais cheia, com sombreado aqui, isso aqui é o tom do seu cabelo, você vai deixar um pouquinho de volume aqui atrás. Ou seja, ele chega e te surpreende. E ele consegue ter essa padronização. Então, duas coisas até agora. Primeiro, identificou a dor e tem padronização. Toda vez que você volta até o salão dele, que você faz o agendamento do seu corte, ele vai estar cortando o seu cabelo no mesmo padrão. O que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer a fidelização. Mas começou por quê? Pelo posicionamento. E aí, o que ocorre? Não é, Josmar, então eu não preciso ter uma boa estrutura numa barbearia? Sim, você precisa ter uma boa estrutura. Mas uma vez que você se posicionou, identificou a dor do cliente, todo mundo vai olhar e falar assim, a barbearia do fulano não tem a melhor estrutura, porém tem a maior precificação, mas é o melhor corte da região. Ou seja, o valor do serviço que ele oferece é muito maior a precificação que se ouve. O valor do serviço que ele oferece é muito maior do que a precificação que se ouve. E isso acontece efeito cascata, o marketing boca a boca. Todas as pessoas que vão até esse estabelecimento vão falar bem do barbeiro, enrolei a língua agora, do barbeiro X ou Y. Vão falar bem desse barbeiro e ele vai falar para todo mundo. E às vezes essas pessoas saem,
vão experimentar uma nova experiência em outra barbearia que não trabalhou só esses dois pontos aqui, tem uma estrutura excelente, um ambiente excelente, tem uma secretária para agendar. Aquele barbeiro X não tem nada disso. Mas ele tem o quê? O principal que atrai o cliente. Ele identificou duas coisas. O cara que vai numa barbearia, se você puder ter o conforto, um ambiente legal, tudo isso é excelente. Mas se você não conseguir identificar o que importa de fato para aquele cliente, você não vai gerar um encantamento. Talvez a sua estrutura você não consiga nem ter a precificação que esse barbeiro X tem. Então, gente, montar um negócio, você precisa analisar N variáveis. Você vai errar bastante quando você não busca uma assessoria, quando você não busca um auxílio do Sebrae, uma consultoria, qualquer coisa que seja. Mas se você entende esses dois pontos, você vai ter gordura, você vai ter sustentabilidade para você ganhar uma grana, se posicionar no mercado e ao longo do tempo você vai fazendo as atualizações. Deu enrolado agora. Você vai fazer as atualizações que forem necessárias e aí daqui a pouco o seu ambiente está no nível que o seu cliente precisa. E quando você conseguir fazer isso, aí você vai entender o seguinte: se eu estou posicionado como barbeiro premium, tem a precificação premium, eu identifiquei os dois pontos. Eu trouxe todo o meu cliente para cá. Agora, eu também não posso ficar confortável com isso. Eu não posso olhar para a concorrência e imaginar o seguinte: mas a minha concorrência não tem o corte que eu tenho, não tem a qualidade que eu tenho, então eu vou ficar confortável aqui. Eu não vou me atualizar, não vou melhorar a minha estrutura, não vou colocar um ambiente aconchegante porque eu estou confortável aqui, que eu identifiquei as principais dores e o meu concorrente não identificou. Deixa eu te falar uma coisa aqui, bem próximo da câmera. Vai chegar o momento que vai chegar alguém e vai identificar tudo isso. E quando ocorrer isso, você vai ficar o quê? Você vai se tornar obsoleto. O cara vai olhar para você e vai falar assim: você não colocava um ar-condicionado, você não me oferecia nada, você tinha o melhor corte. Mas agora eu tenho o barbeiro Y, que oferece todos esses itens que eu identifico como valor. Então, o primeiro ponto de qualquer negócio, quando você pensar em montar, você tem uma ideia, ela pode ser legal, pode ser produto ou serviço. Se posicione. Quem que eu quero atender? Descobriu quem você quer atender, enumere no mínimo 3 pontos que vão gerar identidade para o seu negócio. Fez isso, você está o quê? Definindo um posicionamento. E esse posicionamento ele tem que ser atualizado e construído. Se você tiver grana e condições para começar um projeto pronto, já com uma identidade visual, uma comunicação que vai remeter a todos os valores que você está querendo passar para o seu cliente, ótimo, bacana. Você vai ter aquele encantamento na jornada do cliente, né? O cliente vai chegar no seu Instagram, vai ver bons vídeos, bons conteúdos. Ele vai chegar no seu salão, a hora que ele olhar para a fachada, ele vai se encantar com a fachada. Ele vai encantar com a cor da calçada, com o piso, com a porta top screen, que ele entrou, uma secretária atende, serve um café, já tem um local para ele sentar, o horário já está agendado, ele vai sentar na cadeira, o barbeiro vai estar com aquele sorriso bem trajado, com traje adequado para um barbeiro da nossa atualidade, ele vai olhar para o seu rosto e vai fazer o design adequado. Essa é a barbearia, o negócio do sonho. Se você tiver condições de projetar dessa forma, não tenho dúvida que você vai ter muito sucesso. Mas se você não tem condição, o vídeo que eu produzi hoje foi simplesmente para te provocar. Você tem que entender que não tem como começar um negócio sem definir o seu posicionamento. Ou você identifica as dores e consegue entregar um serviço que vai encantar e vai surpreender o cliente, na linha Premium, como eu citei, na região que você está inserida, ou você faz um serviço rápido, um serviço mais barato, que você precisa de volume e está tudo certo. Você faz uma barbearia grande, coloca vários barbeiros, aquele corte rápido de poucos minutos, tempo cronometrado, é isso mesmo? Tempo
curto, para ser mais simples, e ao mesmo tempo você vai atender às necessidades daquele público que está buscando o quê? Preço. Josmar, dá para eu atender todo esse mercado? Dá para atender o cliente que quer um produto baratinho, que quer um corte baratinho, e o cliente que quer um corte mais premium, um corte mais trabalhado? Não, não dá. A não ser que você monte uma estrutura ampla que você vai separar esses dois ambientes. Caso contrário, não vai dar e é muito difícil se posicionar dessa forma. O ideal é você definir estratégia de preço ou estratégia de valor e começar a trabalhar isso no seu negócio. O que não dá é para você montar uma estrutura bonita, ambiente aconchegante, você está com traje adequado, mas aí você tem uma desconexão. Eu me encanto com tudo isso, com o Instagram, com depoimentos, e quando eu chego, sento na cadeira. O principal do meu serviço, que é um corte bem feito. E o que é um corte bem feito? Corte bem feito não é aquele corte que eu acho que é o melhor para mim. É eu saber identificar que tipo de corte vai surpreender quem está sentado ali na minha cadeira. Vou repetir. É eu saber identificar que tipo de corte vai surpreender quem está sentado naquela cadeira. Se eu não consigo fazer isso, eu não consigo gerar atração suficiente para fidelizar o meu cliente. E uma vez que eu consigo fazer isso, eu estou bem posicionado. Então, concluindo o exemplo que eu estava acabando de dizer, se eu monto a estrutura bonita, que é o que mais acontece com barbearia hoje, eu não tenho experiência suficiente, eu não preparei o suficiente para fazer um corte de qualidade. Eu vou conseguir colocar na mente do meu cliente que o preço que eu estou cobrando faz sentido? Não. O cliente vai olhar para aquilo ali e vai falar assim, mas eu corto lá naquele barbeirinho que o salão dele é fuleiro, um salãozinho simples, mas o meu corte fica excelente. Ele me surpreende no corte. Ele vai lembrar disso. O que vai resolver você ter toda essa estrutura? Você não vai conseguir ter o retorno que você precisa. E ao mesmo tempo, aquele barbeirinho que eu acabei de citar, que tem o corte, que identifica o que você mais busca, mas ele em nenhum momento preocupa em investir na sua estrutura, vai chegar um momento que vai chegar alguém e vai identificar esses dois pontos que vai fazer um posicionamento completo no segmento, que é identificar o que é valor para o seu cliente e, ao mesmo tempo, oferecer um conforto, oferecer um verdadeiro encantamento em todas as etapas da jornada do consumidor, do seu cliente final. Então, se você tem um negócio, reveja o seu posicionamento. Quem que eu estou atendendo aqui? Qual que é o público que eu atendo? Será que, de fato, o posicionamento que eu estabeleci no mercado é o reconhecimento que o meu cliente final tem? Vou repetir. Será que o posicionamento que eu decidi, que eu acho que eu tenho, é de fato reconhecido pelo meu cliente final? Se não for, tem alguma incoerência. Está na hora de fazer os ajustes. E para você que está pensando em montar um negócio, fica um alerta. Não fique naquele aventurismo. Nossa, eu tenho uma ideia genial. Eu tenho uma ideia que vai transformar o mercado de barbearia. Ok, tudo bem. Será que essa ideia sua, ela faz algum sentido para o seu cliente final? Só tem duas formas para você saber. A primeira delas é você pesquisar e saber o que de fato, na região que você está pensando em montar o seu salão, quais são as dores e as queixas dessas pessoas. Esse é o primeiro ponto, esse é o mais fácil. Olha, enumerei aqui, Josmar, 10 pontos que são os principais questionamentos de quem consome esse produto, esse serviço nessa região. Essa é a primeira das soluções mais fáceis para você montar um negócio no segmento de barbearia. E a segunda, que é a mais desafiadora, é quando você quer fazer uma revolução no mercado, como a gente teve no mercado de barbearia, é você educar o público que está chegando, é mudar o comportamento dessas pessoas
foi o que fizeram no mercado de barbearia. Outrora, no passado, eu não sirvo de exemplo para esse case porque eu sempre fui muito vaidoso, então há 20 anos atrás eu já ia no salão toda semana. Mas eu tenho ciência de que nessa época não eram todas as pessoas que tinham esse tipo de comportamento. O que que aconteceu? Alguém, quem é do segmento de barbearia, pode informar melhor quem foi que começou essa onda. Mas eu sei que alguém começou essa onda e trouxe para o homem construir uma narrativa, né, a palavra que está se usando muito na política, construiu uma narrativa de que o homem precisa estar no salão toda semana, fazendo um corte, fazendo a barba, fazendo a sobrancelha. Alguém teve que aquecer esse mercado e educou esse mercado. Foi por isso que abriu-se várias barbearias com essa proposta. Agora, Josimar, o que, que dá para fazer para renovar todo esse mercado, puxar esse bonde como alguém puxou lá atrás? Você vai ter que vir com algo disruptivo. Isso não é toda hora que você consegue. Você trazer alguma coisa assim que fala assim, nossa, mudou o mercado como fizeram no mercado de barbearia. É possível? Sim, é possível. Não parei para estudar isso ainda, não sei o que poderia ser. Mas eu tenho ciência que só existe dois caminhos. O primeiro, você analisa quais são as queixas, isso é mais fácil e você pode surpreender só entendendo essas queixas. E o segundo é você pensar em soluções que não seriam possíveis na mente do consumidor final. Soluções que ninguém imaginava que fosse possível, que fosse plausível, que pudesse acontecer. Quando alguém faz isso, ele consegue dominar o mercado por determinado tempo. Isso aconteceu com o Facebook, isso aconteceu com a chegada do smartphone, isso aconteceu com uma série de coisas que aconteceram ao longo dos 20 anos e que acabou aquecendo e mudando todo esse mercado. Então, voltando ao nosso tema inicial, porque é muita coisa, a gente vai dando uma viajada aqui. Identifique a dor, essa é o mais fácil. Identifique quais são as queixas e se posicione. E a segunda alternativa, pense em algo que ninguém pensou. Pense em uma solução. E eu vou te dar aqui alguns caminhos para você entender que tipo de solução que você pode oferecer que vai mudar a vida das pessoas. O que que as pessoas buscam hoje todos os dias? As pessoas têm tempo? Não, tempo é o bem mais precioso da humanidade. Então já tem aí a primeira resposta. Se as pessoas não têm tempo, tem N possibilidades que você pode pensar que venha agilizar a vida dessas pessoas. Talvez cortar na residência, agendar um horário, lembrar o seu cliente do dia que ele precisa cortar, talvez fazer tudo em um horário só, cabelo, barba, sobrancelha, limpeza de pele, não sei, tem várias coisas que você pode pensar. Ou você pode simplesmente entender o que essa galera está pedindo, ouvir essa galera e colocar em prática. Então, se eu sei que as pessoas não têm tempo, que as pessoas hoje querem coisas mais práticas, mais rápidas, mais ágeis, faz sentido. Eu vejo algumas práticas ainda em barbearias, você não ter um horário, você não ter alguém para agendar um horário, você não lembrar o seu cliente do corte de cabelo. Então, se você está pensando em começar uma barbearia, isso aí já é o arroz com feijão. Isso aí é o básico do básico que você tem que fazer. Para você começar a ter espaço, esse é o básico do básico que você tem que fazer. Se você não consegue fazer isso, nem comece. Então, para a gente concluir, para não ficar muito longo, antes de colocar qualquer ideia genial que vier à sua cabeça em prática, procure estudar e entender um pouquinho do mercado que você está pretendendo entrar. O porquê que eu vou montar esse negócio? Cabe nesse momento? Será que essa solução que eu estou propondo, as pessoas estão dispostas a pagar? Se você está propondo uma solução que não vai gerar nenhum ganho para as pessoas, e eu te pergunto, e você tem que fazer essa pergunta para si mesmo, será que eu vou deixar de cortar onde eu estou acostumado, que eu já sei que
aquele cara sabe fazer o meu corte, eu vou deixar de cortar aqui para cortar numa barbearia que oferece as mesmas coisas que o meu barbeiro oferece? Porque se for as mesmas coisas, eu me respondo a você. Por que é que eu vou deixar de ir no local que eu estou confortável para ir no seu estabelecimento? Isso é um pensamento básico, mas parece que ninguém para pensar nisso. Todo dia eu vejo alguém abrindo alguma coisa e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E quando eu vou observar, ele não fez nem o básico do básico do negócio que já existe. Por que é que eu vou deixar de ir na peixaria X para ir na sua peixaria? Por que é que eu vou deixar de ir no supermercado que eu estou acostumado para ir no novo supermercado que abriu? Por que é que eu vou deixar de ir na ferragista que eu estou acostumado para ir na sua ferragista? Tem que ter algo a mais. Por que é que eu vou deixar de comprar no empório que eu estou acostumado para comprar no seu empório? Ah, o seu empório entrega, o seu empório tem um aplicativo, o seu empório me lembra do que eu preciso comprar. O que que você tem a mais? Se você não tem, você vai abrir um negócio e ele já vai começar quebrado. Então, para a gente concluir, entenda a dor do mercado e se posicione. Saiba para quem você vai vender. Público A, B, C, D ou E. Não vai começar um negócio no escuro, porque se você começa um negócio de luz apagada, ninguém vai acender essas luzes para você. O mercado não está nem aí pro dinheiro que você tem, que é o único que você tem. Se você não souber jogar esse jogo, ele é pesado, que ele é duro, ele é cruel. Se você não souber jogar esse jogo, vai chegar alguém que vai jogar melhor que você. Ou então, os próprios jogadores que já estão jogando esse jogo vai te jogar para fora.